eu quero saber aonde que o índice abriu. Se ele abriu abaixo dos 50%, não na mínima, certo? Ele tem que abrir próximo 50%. Se ele abrir próximo 50%, ele vai fazer o movimento contrário, certo? Ele vai tentar romper o fundo. Se ele abrir aqui, aí não tem jeito, né? Qual é a melhor opção aqui para fazer? Nós estamos numa região de fundo, então aqui é melhor comprar. Se ele abre acima dessa regiãozinha dos 50%, para onde que ele vai? Rompimento do topo. Se ele falhar esse topinho, aqui é uma oportunidade para a gente vender, para ele vir para onde? Para este 50%. E depois, rompimento do topo. Então aqui no início do dia eu coloco a Fibonacci e eu vejo que o preço está trabalhando acima dos 50. Ó. Existem duas possibilidades. Ou ele rompe esse ponto, ou ele nega. O contexto, galera, ele diz o seguinte: o preço trabalha fazendo topos e fundos ascendentes. Se ele está numa região de 50, o contexto me diz que ele vai fazer o quê? Romper o topo. Se ele rompe o topinho, qual é o próximo passo do contexto? É a chegada nos 50%, certo? Isso aqui é uma dica importante para vocês, uma dica de ouro para vocês, beleza? Quando o preço chega aqui em cima, ele tem que fazer o quê? Romper o topo. De novo, o que ele tem que fazer? Pullback. O que ele não pode fazer? De acordo com o contexto, o que ele não pode fazer? Ele não pode fechar abaixo dos topos rompidos. Se porventura ele fechar abaixo do topo rompido, o próximo candle ele vai testar ponto de negação, que eu chamo, e ele vai vir para baixo. Mas não vai cair tudo isso não, vai cair até onde? Ele vai cair até aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma outra Fibo. Ó. Se eu colocar a Fibonacci aqui, se eu colocar a Fibonacci aqui ó, na máxima e nessa mínima, e esse preço aqui, ó, negar esse topinho, tá? Ele negou esse topo e ele vem para onde? Ele vem aqui para os 50%, certo? Vocês precisam entender que se ele rompe um fundo, ele tem um outro ponto aqui que ele precisa ser testado. Aqui nesse ponto, ele precisa fazer o quê? Negar o rompimento. Vejam bem. Aí o preço negou, né? Fechou abaixo. Ele testa e ele vem para onde? Para este 50%. Agora é o 50% do macro movimento. Ó. 50% do macro movimento. Aqui ele pode violinar todo mundo, pode acontecer alguma coisinha aí. E o que ele precisa fazer? Ele precisa negar o último fundo rompido, testar esse fundo rompido, então ele tem que negar e ele rompe o topo, certo? Aí agora para onde que ele vai? Ele rompe o topo anterior e ele tem que romper agora o topo do macro movimento. Olha lá, vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa questão no contexto, como o preço vem do topo, rompe o fundo, vai para o 50%. Se ele não rompe os 50%, ele tem que negar o topo anterior, o fundo anterior, para poder fazer um teste e poder o quê? Romper o topinho. Todas as vezes que vocês veem o preço trabalhando acima desse ponto, probabilidade é de rompimento de topo. Todas as vezes que vocês verem o preço trabalhando abaixo desse ponto, probabilidade maior é de rompimento de fundo. Quais são os melhores pontos para vocês operarem, certo? São as regiões de topo, porque daí poderia dar um topo duplo, as regiões de fundo, porque poderia dar um fundo duplo, e as regiões de 50%, porque é os rompimentos, né? Ele volta, testa, faz o pullback no 50% e volta a romper o fundo de novo, beleza? Certo? Aí no início do dia, o que ele fez aqui nesse ponto? Se vocês analisarem aqui, olhem para a esquerda. O que eu tenho à esquerda? A máxima do 76. A máxima do 76, ele é um topinho, certo? Olha lá o que o preço está fazendo. Ó. Vem aqui, faz um fundinho duplo, testa o 50, rompe fundo. Testa de novo, rompe aqui, vai lá para cima, faz um testezinho, falha o topo, volta, testa o 50, testa o fundo. Testa o 50, fundo duplo, não rompe, rompe o topinho anterior e vai testar o outro movimento para cima. Então, aqui é um topinho, certo? Se aqui é um topinho, galera, o que esse candle 5 fez? Certo?
Esse candle 5, ele testou, rompeu e negou o rompimento, certo? Nega o rompimento. Tudo que eu estou esperando é o teste desse candle aqui, testar o rompimento, certo? Para vir para baixo. Quando ele vem para baixo aqui, aonde que é o alvo da operação? O alvo desta operação é nesta região de 50% aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. É nessa região aqui, ó. Não veio, Cássio, foi até 38,2. Quando não vem até os 50 é porque a tendência é forte. Mas aqui, nesse ponto, ele veio no 50, fechou um pouquinho abaixo, né? E acabou rompendo o topinho lá. Mas a questão importante disso tudo é que aqui eu tenho um topo, certo? Aqui eu tenho outro topo. Então, a maioria das pessoas opera rompimento desse jeito. O preço está testando 50 e coloca uma ordem de venda aqui. Até eu vou fazer diferente aqui para vocês verem. Ó. A maioria das pessoas opera um rompimento desse jeito. Ó. Vem aqui, testa aqui, e quando o preço está vindo para baixo, elas vão lá e colocam uma ordem de venda aqui. Ó. Certo? Coloca uma ordem de venda aqui, um stop loss aqui em cima e talvez coloque o alvo dela aqui embaixo. Né? A maioria das pessoas fazem isso. Né? Testa aqui, acho que o preço vai romper, vai pegar a ordem delas e vai dar o gain aqui. E às vezes acontece ao contrário. Né? O preço bate aqui, pega o ponto dela lá embaixo, dá aquela violinada e o preço volta e estopa ela aqui em cima. Tá? Isso acontece bastante, isso acontece demais. Eu espero o preço, né? Eu não coloco uma ordem de venda, de compra aqui, ó, o preço está subindo, né, ó, o preço está aqui, ó, e o cara vai lá e faz o seguinte, ó, eu vou comprar aqui na máxima, ó. O preço vai lá, caminhando, opa, rompeu, stop, o cara vai colocar o stop aqui embaixo, né? Eu não faço isso, eu não faço esse tipo de coisa. O que que eu faço? Eu espero o preço romper, olha lá, e eu espero ele vir testar. A partir do momento que ele rompe e testa e começa a recolher, aí sim é a hora de eu entrar na operação. Aí o meu stop loss fica onde? Aí eu entro mais ou menos, só para vocês terem uma ideia da dinâmica aqui. Deixa eu dar um zoom. Aonde que é o ponto de entrar? Vocês estão vendo essa velhinha? Ela tá vermelhinha, né? Aonde que eu entro mais ou menos? Espero ela testar. Ela poderia vir até onde? Ó, ela poderia vir até onde? Ela poderia vir até onde? Até aqui, ó. Até aqui embaixo. Ou inclusive até violinar aqui embaixo, né? Você sabe que o mercado faz isso. Mas ela poderia vir até ali embaixo. Aonde que eu entro nesse ponto aqui? Aí eu espero o Kendo testar lá embaixo. Testar, furar esse fundo. Ele precisa furar esse fundo aqui, certo? Olha lá, precisa violinar o topo. Por que violinar o topo? Vocês já pararam para pensar o porquê que eu espero violinar o topo? Eu jamais coloco ordem de compra no topo para ele vir pegar e fazer pullback. Eu não faço isso. Aqui deu certo, mas nem sempre dá certo. O que que eu faço? Eu espero ele abrir, eu espero ele testar aquele ponto que ele precisa ser testado, que é essa máxima aqui. Eu espero ele testar esse ponto. E a hora que esse candle 2 estiver voltando, eu bato mais ou menos nele aqui assim, ó. Tá? Eu não boto ordem, eu vou aqui, ó, e bato a mercado, nesse ponto aqui, aperto nesse botão aqui, ó, na mínima. Olha lá, meu stop vai na mínima, certo? Tô protegido. Aí sim, o preço vai trabalhar e vai embora. Depois que o preço testa esse ponto aqui, para onde que ele vai? Tá? Esse candle aqui, qual é a obrigação dele após o rompimento? Ele só tem duas coisas a fazer. Esse candle aqui, ele só tem duas obrigações. Ele é obrigado a fazer duas coisas. A primeira, testar aquele ponto e romper a máxima anterior. Segundo ponto, ou ele testa e permanece acima do último rompimento. Por que eu espero o preço violinar o ponto? Porque a partir do momento que ele violina, certo? A partir do momento que ele violina o fundo, aqui embaixo eu vou saber se tem força compradora ou não. Porque se tem pessoas, se tem players que estão
posicionados nesse ponto aqui, se tem players que estão posicionados aqui, então eu espero ele vazar essa região, porque a hora que tiver vazando essa região, aqui embaixo vai aparecer os touros, né? Comprando, ordens de compra. Aí você vai olhar lá você vai ver lá no Times in Trades, né? Você vai colocar lá no Times in Trades ou vai colocar lá no book de ofertas, né? Onde tem os níveis de preço. Tá? Aqui é o Times in Trades ou nível de ofertas lá, seja lá o que for. Quando o preço violinar essa parte para baixo, quando o preço violinar aqui para baixo, vocês não precisam fazer isso, porque eu já olhei lá, caso vocês queiram ver, né, se realmente funciona mesmo ou não. Todas as vezes que ele violinar o topo rompido, vocês vão olhar lá que mas ele tem que furar para baixo, ó, tem que furar o topinho, certo? Todas as vezes que acontecer isso, se tiver ordens de compra, você vai ver, né, aqui, né, desse lado aqui, do outro, não lembro, vocês vão ver aqui entrando ordens de compra, nesse ponto aqui, ó, certo? Vocês vão ver ordens grandes de compra. Isso significa o quê? Que o preço vai subir, que tem um colchão de compradores lá, que estão absorvendo a venda. Eles estão se preparando para abocanhar os touros, os ursos que estão ali e entrar com tudo com a parte compradora. É por isso, caso contrário, ele poderia fazer o quê? Caso contrário, ele poderia simplesmente nascer, olha lá, e vem para baixo, ó, o preço está vindo. Enquanto ele não vir testar o ponto de rompimento, eu não entro no trade, certo? Daí eu penso o seguinte, aonde que ele pode vir, né? Para onde que ele pode testar? Ele pode testar o topo do 105, que é ali que vocês estão vendo, né? Ou ele pode testar essa região dos 50% aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó, máxima, mínima, 50%. Aqui, ó. Então o Candle 2 nasceu. O que eu estou esperando? Espero ele testar. Ele tá dançando, ele tá fazendo bem assim, ó. Né? Eu estou esperando ele testar o quê? Esse ponto aqui, ó. Espera vazar. Ele pode vir testar o quê? Os 50%. A hora eu não estou comprando. Ou seja, eu não estou vendo força compradora aqui. O preço está vindo, eu não estou vendo força compradora. Então quer dizer que o preço vai negar. A partir do momento que ele começa a voltar para cima e deixar aquele paviozinho, a partir do momento que ele começar a fazer isso, aí sim é a hora de eu entrar comprado nesse ponto aqui, com o meu stop loss aqui embaixo. Porque daí agora eu sei que aqui, né, os compradores estão atuando nesse ponto e está maior que os vendedores desse lado, certo? Ou seja, tem muito mais ordens de compra aqui, ó, tem muito mais ordens de compra aqui para subir do que aqui desse lado da esquerda. Estão entendendo? Existem muito mais compradores nesta região aqui do que vendedores aqui em cima. Então eu me balizo assim. Se tem ordens de se tem compradores abaixo daquela região, ali é o ponto que eu vou bater para comprar, certo? É nesse ponto aí que eu vou bater para comprar, beleza?